Nós vamos, antes de entrar na ministração da palavra, eu preciso fazer uma oração por um irmão, por alguns irmãos. É de conhecimento dos irmãos que a nossa irmã Vitória, ela estava com algumas funções aqui na igreja, como líder das nossas crianças, da mídia também, e uma necessidade pessoal dela, ela teve que aí tratar, né, de alguns assuntos pessoais, ela teve que deixar um pouquinho o cargo da liderança, tanto das mídias como das crianças. Então eu quero informar para os irmãos que não sabem, a irmã Zélia, que está aqui no computador, faz assim, Zélia, para que os irmãos saibam, está aí, né, liderando a nossa mídia, está com a nossa irmã Zélia, e as nossas crianças hoje está sob a liderança da irmã Andréia, que já está lá na sala das crianças, né? Ah não, está ali no fundo, perdão André, a irmã Andréia que está ali no fundo, que está na liderança das crianças, era a segunda e assume agora a primeira liderança, a irmã Zélia também estava de segunda, né Zélia? E já assumiu a primeira liderança, tá certo? Também o irmão Anemércio e a irmã Marilza, fique de pé o casal, ou melhor, vou precisar que vocês venham até aqui, por favor. Irmão Anemércio e irmã Marilza. E cadê a irmã Natália? Nossa irmã Natália também. Cadê a irmã Natália? Subiu? Ah, tá. Então vai perder. Meus irmãos, pode subir, por favor. Este casal, junto com a nossa irmã Natália, que está em alguma função aí dentro, que eu não... Eles estão agora na liderança da nossa assistência social. Até hoje, nós estávamos aí com o pastor Hermes e o pastor Inajara à frente, mas chegou agora o momento que está passando o bastão também, né? Até mesmo para capacitação dos nossos irmãos. Então, hoje o casal está à frente da nossa assistência social, que é aqueles que montam a cesta, assistem às suas necessidades, junto com a nossa irmã Natália. Vem cá, irmã Natália, por favor. Nossa irmã Natália está aí no auxílio também da nossa assistência, junto com o casal. Então, esses irmãos vão trabalhar aí pela essa necessidade, né, de suprir as necessidades básicas aí dos irmãos. Nós vamos estar depois passando para a igreja, não vamos passar hoje porque o tempo não permite, nós mudamos algumas regrinhas aí acerca de como nós vamos estar assistindo, né, os irmãos. Porque tem pessoas que ficam pegando cesta todo mês, e eu sou sincero para você, irmão, às vezes a gente deixa essa pessoa, não digo mal acostumada, né, mas às vezes a gente não ativa nela essa necessidade, ela está buscando dar uma volta, né, naquela situação que ela está vivendo. Então, a gente vai mudar algumas regrinhas, mas tudo para ajudar, para somar ainda mais com a fé dos irmãos. E nós precisamos que a igreja nos ajude na contribuição, principalmente do quilo. Como os irmãos vê, a estrutura da nossa igreja é pouco, irmãos, aquilo que a gente tem recolhido, né? Aquilo que a gente tem recebido na assistência. Nunca faltou para ninguém que precisou uma assistência. Sempre a assistência social conseguiu aí suprir, né? Quando faltava, a igreja ia, comprava, complementava. Mas eu acredito que a gente tem uma força que a gente pode suprir isso sem ter a necessidade da gente ter esse sofrimento de correr atrás depois. Então, eu vou estar passando a liderança para eles, que vocês aí, precisando, vão procurar esses irmãos aqui. Amém? Todos estão de acordo? Então, glória a Deus. Eu quero te convidar a se colocar de pé, estender suas mãos para cá. Nós vamos orar pela vida dos nossos irmãos, para que Deus abençoe e guarde e dê sabedoria a eles para lidar com esse departamento. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor Deus, pela vida da irmã Marilza, a vida do irmão Anemércio e pela vida, Senhor, da irmã Natália. Peço a Ti, Pai, que o Senhor os abençoe, o Senhor dê sabedoria a eles, dê, Pai querido, entendimento para poder administrar bem, Senhor, aquilo que o Senhor está colocando nas mãos dele. É um departamento muito importante da Tua igreja, e precisamos, ó Pai, da Tua direção. Faça deles, ó Pai, um instrumento em Tuas mãos, em acordo, Pai, com esta comunidade. Assim, Pai, colocamos ele nessas funções. Pedimos a Tua graça, Pai, sobre eles e o Teu cuidado, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, viu? E vamos à obra aí. Glórias a Deus. Queridos, eu quero ser muito rápido hoje na mensagem. Nós temos o ato da ceia hoje, né?
então não vamos ser muito extenso. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 6, capítulo de número 7, Marcos capítulo 7, e você vai encontrar o versículo 6, 7, 6, é uma leitura muito conhecida, e eu quero nessa noite meditar algo nesse texto. Diz assim a palavra do Senhor: Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições de homens. Amém? Diga comigo, igreja, Deus quer uma adoração que cumpre propósitos. Deus quer uma adoração que cumpre propósitos. Nós estamos diante de um texto onde Jesus ele indaga alguns doutores da lei, alguns religiosos daquele tempo, que veio cobrá-lo acerca da doutrina que ele estava ensinando e do comportamento que aqueles seus discípulos estavam tendo ao olhar para o seu exemplo. E Jesus, ele naquele momento passa uma instrução muito profunda para toda a igreja que o acompanhava e principalmente para aqueles que o confrontavam acerca dos comportamentos, dos hábitos que agora ele estava naquele momento ensinando. Nós vemos Jesus, irmãos, falando de algo bastante importante, que é sobre a quebra de algumas tradições que no seu tempo, como é também no tempo de hoje, vem trazer um engessamento de todo aquele que muitas vezes serve a Deus, daquele que quer viver uma vida com Deus. O Jesus, ele jamais teve a intenção de deixar de seguir as tradições, de ser alguém que tenha algum cuidado, algum zelo acerca dos ensinos que estavam sendo vividos naquele tempo. Mas Jesus, ele estava dando uma palavra aqui em cima da sua instrução: cuidado com aquilo que vocês têm por tradição, porque a tradição, ela não é ruim a partir do momento que ela é cristocêntrica, a partir do momento que ela aponta para o Cristo ressurreto. E Jesus estava, irmãos, num empenho muito grande no seu tempo, de trazer uma mensagem que as pessoas viessem a enxergar todos os ensinamentos de Deus, tudo aquilo que o seu Pai havia dado até então para a humanidade, a partir agora dele, a partir da pessoa dele, daquilo que ele estava ensinando e daquilo que ele iria viver alguns dias depois, que era sua morte e sua ressurreição. E Jesus, ele ali enfaticamente, ele fala com os seus interlocutores acerca de alguns pontos que se tornam críticos na nossa vida, quando nós seguimos mais as tradições do que propriamente, irmãos, temos uma adoração que cumpre um propósito com Deus. Porque a tradição, ela pode, irmãos, muitas vezes nos afastar da presença do Senhor, como aqueles religiosos daquele tempo estavam vivendo. As tradições estavam engessando tantos religiosos, irmãos, do tempo de Cristo, que eles não conseguiam mais enxergar a essência do relacionamento de um homem para com Deus. Eles só conseguiam enxergar deveres, eles só conseguiam enxergar obrigações. E o perigo, irmãos, de seguirmos uma tradição é justamente isso, em vez de nos dar um esclarecimento de como Deus ele é para tanto operar na nossa vida, como para significar a nossa vida, nós podemos nos afastar dele, a tal ponto de levantarmos um muro, que nos faz, irmãos, mais íntimos do Senhor. Cristo, ele pega um exemplo,
que aqueles homens fizeram com ele, e ele quebra um protocolo do seu tempo, pois por tradição, a Bíblia vai nos contar que os judeus criticavam que os discípulos de Jesus, eles comiam sem lavar as mãos, sem lavar os pratos, ou seja, eles tinham que ter um comportamento antes da refeição. E Jesus veio trazer uma mensagem que ele era maior do que qualquer hábito humano, ele era maior do que qualquer tradição que um homem pode ter inventado. E qual é o perigo de nós, irmãos, muitas vezes seguirmos uma tradição cegamente? O problema é justamente isso, ela nos leva muitas vezes a uma cegueira espiritual. E trazemos algumas consequências com isso. Jesus aponta que um desses pontos que nós vemos que traz de consequência, quando nós somos cegados por um hábito, irmãos, muitas vezes de família, ou um hábito religioso, Cristo está te chamando para viver coisa nova, muitas vezes Ele está chamando a igreja a experimentar uma unção diferente, a experimentar um tempo de novas experiências com Ele, mas muitas vezes nos engessamos, porque nós aprendemos com os nossos pais espirituais há uns anos atrás, que era apenas daquela maneira, ou aprendemos com um pastor que foi uma referência na nossa vida, talvez na nossa juventude, que só dava certo se fosse também daquele jeito. E Cristo mostra que a partir dele, tudo pode se fazer diferente, tudo pode se fazer, irmãos, de uma maneira que nós muitas vezes até não entendemos, mas vai trazer para nós uma experiência diferente, uma experiência que vai nos levar a entender muito mais a mente de Deus. Os religiosos do seu tempo, eles criaram tantas regras, a partir de uma boa intenção, que eles, em determinado momento, eles traziam mais culpa para aqueles que estavam ali querendo se espiritualizar, do que propriamente traziam um projeto de salvação. As tradições na nossa vida, ela pode ser algo que pode nos ajudar a crescer, a partir do momento que eu tenho uma mente espiritual renovada, que vivemos aquilo que nós vamos ter agora na nossa conferência, uma metanoia. Quando a nossa mente se renova, Deus, irmãos, Ele cria novas fontes de água, Ele vai nos dando, irmãos, novas fontes de informação, vai abrindo a nossa mente, vai abrindo o nosso entendimento, e eu vou compreendendo novos projetos que Deus tem para a nossa vida. Uma tradição gera uma consequência como aqueles homens viviam no seu tempo. Sabe qual é? Em primeiro lugar, vira uma pessoa crítica, vira uma pessoa observadora para criticar, jamais para construir. Os religiosos daquele tempo, eles guardaram tanto as tradições, eles quiseram tanto responder uma cartilha que nem eles mesmos suportavam, porque o próprio Jesus dizia para eles: olha, nem vocês suportam o que vocês cobram dos outros. Eles levaram, irmãos, de uma maneira a tão ferro e fogo, que eles se tornaram pessoas que só enxergavam os defeitos, só enxergavam os erros, só enxergavam as falhas. Eles não conseguiam enxergar as boas intenções no coração das pessoas. Por quê? Porque quando nós vivemos cegamente por uma tradição, a tendência na nossa vida é nós anularmos a graça, é nós anularmos ali o poder e a ação de Deus na nossa vida. Por que disso? Porque nós criamos razões dentro de nós. Só podemos tomar ceia se for desse ou desse jeito. Só podemos pertencer à igreja se for assim ou assado. E por quantos e quantos anos a igreja não jogou do lado de fora tantas pessoas que poderiam estar sentadas numa dessas cadeiras? Por quanto e quantos anos nós não acabamos expulsando pessoas da casa do Senhor, porque nós não entendemos que a graça ela era maior do que propriamente a tradição. Eu lembro, meus irmãos, lá quando eu pastoreei a primeira igreja, lá em Barbacena, alguns anos atrás, bastante tempo, eu no ensaio, num sábado à tarde, em Rio Preto é um calor tremendo, não é? Um sábado à tarde, muito calor, um jovem chegou para ensaiar, e ele era o nosso baterista, e ele veio de bermuda
e veio de boné na igreja. Irmãos, aquilo para mim foi o fim do mundo. Eu olhei aquilo e falei, que desrespeito. Fiz ele ir embora. Eu falei para ele, ou você se troca, ou senão você não volta para tocar no louvor. Sabe o que aconteceu? Ele foi embora e nunca mais ele voltou na igreja. Perdi um músico, perdi um membro da igreja e perdi um servo que hoje poderia ser um obreiro da casa do Senhor. Ignorância, porque a tradição ela nos leva a este nível. E temos que tomar cuidado para não ser homens de regras e não homens que têm uma adoração que cumpre propósitos. Jesus estava dizendo, eu não vim mudar, eu não vim tirar nenhum tio da lei. O que eu vim era cumprir tudo aquilo que já está determinado, mas com uma essência de adoração que vai cumprir o propósito de salvação que Deus tem para a humanidade. Senhor, Ele nos ensina que viver por uma tradição, e nós temos que trabalhar isso na nossa vida, porque nós, irmãos, que somos hoje cristão evangélico, nós temos um problema. Muitas vezes, a maioria, creio que de nós aqui, hoje, quer ver, eu vou fazer até essa enquete aqui, quantos são convertidos, não nasceram em berço evangélico? Levanta sua mão. Olha, eu acho que eu vou me enganar. E quantos são nascidos em berço evangélico? E quanto não nasceu nem em berço evangélico? Porque teve gente que não levantou a mão. Agora fiquei vendido, fiquei meio a meio aí, né? Mas a maioria de nós hoje somos o quê? Alcançados pela graça, a maioria é convertido. E o grande problema é que quando nós somos convertidos, qual é a nossa maior luta? É deixar para trás aquilo que nós temos de vício na nossa vida. Porque uma tradição, ela é um vício repetido, né? Ele é um comportamento, um comportamento que muitas vezes nós repetimos ele. E colocamos essa palavra hoje, vícios, né? Então, esse comportamento repetitivo, muitas vezes bloqueia o quê? A ação de Cristo na minha vida. Eu lembro-me que quando nós, junto com o conselho da igreja, sentamos todos os pastores, e nós discutimos quem poderia participar da ceia e quem não poderia. Entendemos, irmãos, pela Bíblia Sagrada, pelos ensinamentos de Cristo, que hoje participar da ceia, eu não preciso ser batizado. Entendemos, isso está na palavra. Se você tem na palavra algum ponto que te aponta, tem que ser batizado, você me mostra. Teria o maior prazer de sentar com você e discutir esse assunto. Mas eu faço uma análise simples. Você acha que no dia que Jesus realizou a ceia, só tinha os santinhos junto com ele? Só tinha lá os apóstolos exemplares? Não, os pecadores estavam entre eles. Estava Pedro que iria negá-lo daí a pouquinho. Estava Judas que traiu. Estava ali, irmãos, Tomé que duvidava. Enfim, nós tínhamos ali uma categoria de pessoas que tinha ainda algo dentro de si que precisava continuar a ser trabalhada na sua vida. Em nenhum momento você vai ler um texto que vai dizer, estava com Jesus aqueles que participaram do batismo. Nós temos, irmãos, por interpretação e muitas vezes por estudo, a noção que todos aqueles haviam passado pelo batismo, mas nós não temos nenhum relato que eles se batizaram. Estão me entendendo? Então nós criamos uma tradição por muitos anos, que nesse contexto nós teríamos que ter o batismo para participar da ceia, enquanto Cristo nos mostra, em João capítulo 6, que eu participo da ceia, para encontrar forças para abandonar o meu pecado, para me tornar alguém que quer mudar de vida, alguém que quer se apartar de toda a prática que me arrasta, irmãos, mais próximo do inimigo do que para Deus. A partir do momento, irmãos, que nós implantamos isso na igreja, nós tivemos pastores que não entenderam, saiu do ministério, tivemos pessoas que nos confrontaram, e a partir desse momento quebramos um protocolo, uma tradição, e uma tradição, irmãos, que nos fez refletir algo, que o batismo hoje ele é muito mais importante na minha vida do que propriamente quando eu colocava como uma regra, porque o batismo ele é um ato, irmãos, de quê? De consciência. Se você não entender que você tem que entregar a sua vida e ali ter uma confissão de arrependimento dos seus pecados, você não é um candidato ao reino dos céus, que você vai estar fadado a perder a sua salvação. Pastor, mas batismo é um critério para a salvação? Não é, porque o ladrão da cruz não foi batizado. Mas a partir do momento em que você conhece a Cristo, você conhece seus ensinamentos, a partir desse momento, ele começa a fazer parte de uma necessidade do seu batismo, ou melhor, de você batizar. Então entendemos que quebrar uma tradição é uma luta,
Martinho Lutero, quando ele se levantou, e ali, no período da Reforma, e colocou as suas 95 teses na Catedral de Westminster, o que ele falava ali? São 95 quebras de tradições, que foram impostas por uma igreja, que levava as pessoas mais a se separar de Deus do que se aproximar de Deus. E temos que tomar cuidado, porque às vezes desenvolvemos uma vida espiritual, uma vida de serviço a Deus, em comportamentos que muitas vezes era errado no passado. Cristo hoje tem coisas novas, e Ele diz aqui na sua palavra: em vão vocês me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homem. O que Jesus está dizendo? Muitas vezes, irmãos, chegamos na casa do Senhor, adoramos, entregamos o louvor, entregamos muitas vezes as nossas orações, mas o coração está lacrado em um comportamento, em uma tradição, em um hábito que mais nos separa de Deus do que nos aproxima. E é um cuidado que temos que ter, porque em todo o tempo a nação de Israel, os homens daquele tempo vieram errando, porque estavam tendo erros repetitivos. E a partir do momento que eu tenho um despertamento, que o Evangelho se cumpre a partir de Cristo na minha vida, a partir de Jesus, irmãos, não morto na cruz, mas de um Jesus que ressuscitou, está vivo entre nós, está aqui para fazer, irmãos, tudo diferente do que eu penso, tudo da maneira dele, como ele quer. A partir desse entendimento, eu vivo, irmãos, para o novo de Deus. Ah, mas meus pais não deram certo no casamento, meus avós separaram, meus pais separaram, eu acho que o meu casamento também não vai dar certo. Está amarrada essa palavra, porque você está aqui em Cristo, você é uma nova criatura, e a partir de agora você está aqui para quebrar esse elo, quebra esse protocolo na tua vida, e faz tudo dar certo, que a geração daqui para frente, por tradição, vai dar tudo certo, vai ser uma casa que vai ser abençoada, e vai gerar filhos que vão gerar bênção lá na frente. Você foi chamado para quebrar essas tradições ruins, aquilo que cegou muitas vezes, irmãos, os nossos pais, e muitas vezes vem nos cegando. Hoje, nós vemos muitas vezes questões dentro da igreja, de pessoas nos cobrar: pastor, mas aquela situação, irmãos, é um comportamento que aconteceu no passado. Hoje Cristo nos dá um entendimento, e somos Bíblia, somos cristocêntrico, pensamos em Cristo e pensamos no Cristo e vivemos por Cristo. E através desse entendimento, entendemos que Cristo, Ele tem uma maneira de trabalhar personalizada, individual. Ele faz com cada um de nós aquilo que Ele deseja diferentemente. O culto que se reúne a todos, somos instruídos, mas no teu dia a dia, há um trabalhar de Deus, que Ele todo dia te chama para viver o novo. Às vezes ficamos preocupados com bobagens. Ah, a igreja é parede preta, meu Deus, é do diabo. Você já viu a cor da parede do centro de Umbanda, irmão? É branca. E aí? E aí? Não vejo. Qual a explicação que temos disso? Ah, porque a parede é azul. E ficamos por tradição achando que a igreja tem que ter um modelinho. Ah, a igrejinha que serve para mim, aquela igrejinha capelinha. Não, é no barracão, irmão, é no barracão que Jesus vai fazer. É na tenda que Jesus vai fazer. É lá fora, irmãos, na hora da nossa cantina, que eu creio que Jesus pode curar. Sabe o que Jesus mais combateu no seu tempo? Quebra de tradições. Ah, não pode curar no sábado. Quem disse que não pode curar no sábado? Jesus ia e curava no sábado. Ah, não pode pegar comida no sábado. Jesus ia ali e comia no sábado. Jesus estava dizendo: um relacionamento pessoal comigo é muito maior do que qualquer tradição colocada por homens. Pode ter sido um grandão, pode ter sido um famosão que coloca regras, mas o que importa é o que Cristo quer fazer através da tua vida. Aleluia. Quebra de tradições, uma luta constante, diária. E eles tinham uma adoração. O pior é que tinham, porque Jesus disse: em vão me adoram. Sabe o que acontecia com os religiosos daquele tempo? Eles iam no culto, no templo, adoravam a Deus,
nesse tempo se apresentava ainda sacrifícios, apresentava os seus sacrifícios, dava as suas ofertas, de maneira que todos pudessem ver. Os ricos chegavam com altas porções de moedas, e eles não colocavam discretamente no gasofilácio. Eles não chegavam e colocavam, eles derramavam, tim, para mostrar que tinha dinheiro. Eles tinham um comportamento que a aparência definia se a pessoa ela tinha mais de Deus ou não tinha. E Jesus veio dizer: nada disso me importa. Vocês podem adorar, vocês podem ofertar, vocês podem vir todo dia na igreja, vocês podem participar do departamento, você pode dar um dízimo abundante para a igreja, mas vocês me adoram em vão. Por quê? Porque não tem cumprimento de um propósito na alma de vocês. Não tem essência. Não adianta nós termos um altar para Deus, se esse altar não tiver um sacrifício, porque Deus não derrama fogo sobre ele. Não adianta eu ter um lindo louvor, se o meu louvor, irmãos, não tiver uma direção de exaltação a Deus. Não adianta eu ter uma oração, se ela não for uma oração, irmãos, que me quebra primeiro diante da presença de Deus. Não uma oração que me exalta perante o Senhor. Senhor, tu sabes o quanto eu sou perfeito, e eu não entendo porque que eu estou passando por isso. Já fez essa oração? Mas a melhor oração é aquela: Senhor, tu sabes o miserável que eu sou, e que o Senhor hoje possa mudar a minha vida, pode transformar os meus caminhos. Não sou perfeito, não sou um exemplo, mas eu estou no projeto de ser, e eu creio que eu vou chegar lá com o Senhor. Está entendendo, irmão? Cuidado com as tradições. As tradições, irmãos, não só nos faz críticos, porque eu vou dizer para você, aqueles que mais apontam, aqueles que mais criticam, aqueles que mais reparam, é os que menos contribuem para o crescimento do reino. Sabia disso? Por quê? Porque ele tem tempo para ficar reparando. Porque quem trabalha não tem tempo para reparar em nada, ele só faz. Está entendendo? O crítico, irmãos, ele só arruma problema, porque ele tem tempo demais para ficar construindo uma ideia que vai trazer ali, muitas vezes, uma confusão. E Jesus, ele confronta isso. Confronta. Nós temos que olhar na nossa vida de adoração, nós temos que olhar para o nosso dia a dia com o Senhor, e ver se não tem hábitos em nós, irmãos, que adquirimos no passado, que muitas vezes está sendo um impedimento, para a gente ser alguém melhor para Deus. Esses dias eu ouvi da boca de um jovem, dizendo assim: o que falta no cristão é um autoconhecimento. E é verdade, falta um autoconhecimento em nós. Precisamos nos conhecer melhor, e ver, irmãos, como que é a nossa rotina de vida para Deus. E Cristo, Ele está nos chamando para viver um evangelho a partir dEle, para viver uma vida totalmente transformada a partir daquilo que Ele fez, daquilo que Ele é para nós. E nós ficamos presos à dízima do passado, dízima do Antigo Testamento. Quem já ouviu essa frase pelo menos uma vez? Eu não dou dízimo porque é dízima do Antigo Testamento. Vai, tontão, vai, tontão. Eu já vi, irmãos, dizimista passar prova, mas eu nunca vi um dizimista passar fome. Nunca vi. Porque se você olhar para os princípios da palavra, olhando, irmãos, como uma letra, você vai ler um livro frio, sem vida, e que vai muitas vezes ser um peso você ler. Agora, se você olhar pelos olhos do Espírito, pela obra de Cristo, você vai encontrar um princípio de adoração ao nome dEle. Está entendendo? Quebra de tradições. Ficamos colocando regras, ficamos colocando muitas vezes imposições. Nós não estamos aqui para ter uma igreja liberal, não é esse o contexto, e jamais vai ser uma igreja liberal a ressuscitar. Mas nós temos que entender que Cristo tem, irmãos, uma maneira de ver as coisas,
uma maneira de nos ensinar. E nós tentamos viver por isso. Estamos preocupados se estão lavando as mãos para comer, enquanto nós temos que estar preocupados se a pessoa está andando no Espírito, se ela está tendo uma vida transformada. Quanto tempo você gasta se preocupando em querer ajudar alguém que está fraco? Quanto tempo você pensa do seu dia acerca de estender a mão para alguém que está tentando abandonar Cristo? Nós não temos esse tempo, não temos essa preocupação. Mas se sair uma fofoca, a pastora Marta fez tal coisa, daqui a pouco a igreja está inflamada. E mesmo que não fez, ela vai ficar numa posição de culpada. Nós temos que tomar cuidado com as tradições que muitas vezes são de homens que foram impostas na nossa vida. Nós por quanto tempo aprendemos, irmãos, que as tradições elas eram maiores do que as doutrinas de Cristo. E vemos, irmãos, que isso por muito tempo perdurou de tal maneira que tocou, sabe no quê? Na santidade do homem. Só tinha uma pregação, que ela era poderosa, da parte de um homem de Deus, se ele tivesse de terno e gravata, pastor Edson. Quem já foi desse tempo aqui? E se tivesse barba, estava no inferno. Né, Mário? Pastor de barba é pastor desviado, irmão. Não é? Tradições de homem. Como que o senhor sabe que é? Porque hoje esses lugares que tanto cobraram, está permitindo tanta coisa em cima do seu altar, que viram que nada disso importou. Ou melhor, é bíblico e importa. Importou para uma geração, mas não para outra. Por quê? Porque as tradições, as doutrinas de homem, ela muda de tempo em tempo, elas são mutáveis. Agora o que não muda para nunca, né? Nunca vai mudar e nunca vai ser alterada? É a palavra de Deus. A doutrina de Deus não muda, ela é imutável. A palavra de Deus, ela é ontem, ela é hoje, será amanhã. Mas haverá regras que até hoje a gente coloca aqui, que amanhã a nossa mente abre e fala, isso aqui não é para mais. Não é? Mas o que nós estamos aqui fazendo hoje, é refletindo. Hoje, eu tenho uma fé, eu tenho uma adoração, que cumpre um propósito a partir de Cristo. Se eu olhar para a Bíblia, eu enxergo Cristo. Eu faço como Cristo faz. Ou eu faço como a igreja lá da antiguidade me ensinou. Eu falo que numa igreja como essa, nós temos pessoas tão capacitadas, pessoas tão talentosas, que não se desenvolve hoje, sabe por quê? Porque está presa numa unção de anos atrás. Está preso lá, irmãos, no tempo de Barbacena. E não se lança para viver um novo de Deus. E o Senhor nos ensina que Ele não põe vinho novo em odre velho, irmão. Você não vai ter vinho novo. Não vai ter uma experiência nova. Está entendendo? Então o Senhor nos chama a atenção. Tem coisas, se nós não largarmos velhas estruturas, novas estruturas não são colocadas no lugar. Você não vê um engenheiro, cadê o engenheiro ali, o Lucas ali? Tem hora que olha para uma construção que já está na metade. Aí a gente vê que vai lá e demole tudo aquilo ali. Fala, mas por que demoliu e não acabou, né? Porque aquelas estruturas não estão prontas para suportar aquilo que vai vir depois. Assim é a nossa vida. Tem hora que nós temos que tirar certas estruturas velhas de nós, para a gente poder viver aquilo de novo que Deus vai fazer na nossa vida. Tem pessoas, irmãos, que gastam tempo em discutir, perde tempo de querer ficar justificando certas escolhas que você está fazendo hoje na sua vida. Não faz isso não. Eu dizia lá no Guina, irmãos, esses dias que eu preguei, não gasta tempo com pessoas que não vai construir nada na sua vida. Não gasta energia errada, não perde tempo com isso. Se você tiver que gastar tempo, se tiver que gastar energia, gasta em conhecer a vontade de Deus através da leitura da palavra. Usa dia e noite, como Paulo aconselha, irmãos, a Timóteo, dia e noite medita nesta palavra, insta a empregar esta palavra. Amém? Cuidado com as tradições. Temos que ter, irmãos, uma adoração que cumpra um propósito maior de Deus na nossa vida. Jamais uma tradição que ela tenha que ser maior do que aquilo que Cristo espera de nós. Ah, pastor,
eu vou vir de chinelo na igreja. Vem de chinelo, irmão, vem de bermuda, vem do jeito que você quiser. Você não pode perder a ordem e a decência. Mas tendo ordem e decência, vem do jeito que Deus quiser que você venha. E que o que importa é como você está se relacionando com Ele. Amém? Quero te convidar a se colocar de pé, e eu quero meditar nisso. Aleluia. Uma adoração que cumpre propósitos. Aleluia. Tua adoração hoje cumpre propósitos. Amém? Presta atenção em mim, não nos músicos. A tua adoração cumpre propósitos. Aleluia. Então eu quero dizer algo para você. Nós vamos orar aqui agora. Eu posso dizer para você que você pode viver uma experiência hoje inexplicável no lugar que você está. O Senhor, irmãos, Ele pode fazer algo aqui hoje tão extraordinário. Eu quero dizer para os enfermos, Deus pode te curar aqui sim, hoje. Vou tomar posse da palavra da pastora. Eu quero dizer para você, querido, que está numa situação de dívidas que você não vê saída. Amanhã uma porta pode se abrir e mudar a história da tua casa. Porque por tradição, muitos quebram, mas você é filho de Deus e Deus faz coisas diferentes na sua vida. Por tradição, muitos olham para você e dizem: essa unção nunca mais vai se renovar, não vai cantar mais, não vai profetizar mais, não vai mais falar em línguas estranhas. Mas eu te digo, Cristo pode mudar tudo isso aqui nessa noite. Você crê nisso? Novas portas podem se abrir, novas portas podem se abrir, novo tempo pode se revelar, Cristo pode te direcionar para outros caminhos. Agora abra a tua mente e entenda o que Deus quer fazer com você. Deus te chamou, irmãos, para se despedir do velho homem. Diga comigo: se despir do velho homem, se despir do velho homem e revestir-se do novo. Pergunta para o seu irmão: está preparado para isso? Não é a minha performance de pregar que vai mudar você, mas é o conteúdo da palavra. Você entendeu o que eu te falei aqui hoje? O Senhor quer que você tenha uma adoração que cumpre o propósito dele na sua vida. Pastor, mas eu não falo mais em língua estranha. Pastor, eu não sinto mais aquele calor. Será que não é uma noite de você agora fechar os teus olhos, desligar do ambiente, falar: Senhor, me toma aqui com o teu poder, me toma aqui com a tua presença, quebra isso na minha vida hoje. Aleluia. Eu quero orar com você. Nós vamos adorar? Então nós vamos adorar. E eu quero que você vá abrindo o seu coração. Fala: Senhor, que eu hoje venha cumprir seus propósitos, que o Senhor encontre lugar no meu coração. Estou aqui para participar dessa ceia e quero ser levado a uma experiência sobrenatural a partir de Ti, Senhor Jesus Cristo. Eu quero ter revelações espirituais na minha vida, eu quero viver coisas novas na minha vida. Oh, aleluia. Eu quero ter a revelação dessa graça abundante em mim. Aleluia. Adoremos ao Senhor. Corações esquecidos, pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias
quer fazer coisas novas aqui. Mas eu quero dizer para alguém aqui hoje, para esse novo acontecer, você tem que deixar esses hábitos, você tem que deixar essas críticas, tem que deixar essas velhas tradições e entrar no novo dele. Jesus jamais teve uma missão de gastar tempo em querendo te explicar o que ele vai fazer. A ideia dele não era essa. Nunca foi o plano de Deus ter que ficar dando explicação do que ele quer fazer, mas te mostrar aonde ele quer te levar. Está entendendo? Você, tanto homem como mulher, tem que mudar a tua pergunta. Fica perdendo tempo em dizer: Senhor, por que não acontece? Por que é assim? Por que é assado? Em vez de perguntar para Deus: Deus, aonde o Senhor quer me levar? Faz essa pergunta para Deus aí no seu lugar: aonde o Senhor quer me levar? Aonde o Senhor quer me usar? O que o Senhor quer fazer comigo hoje? Alabaxeca, alabandá. Deus quer dar uma virada de chave na sua vida, mas você tem que se permitir. Aonde o Senhor quer me levar hoje? Você entendeu o que você cantou aqui? Pai, em nome de Jesus, eu oro junto com a tua igreja, Senhor Deus, nessa noite. E diante dessa palavra, Senhor, eu quero repreender em cada coração, na minha vida, qualquer comportamento, Senhor, de tradição que me aparta do Senhor. Tudo, Senhor Deus, que sai de nós é uma manifestação daquilo que somos, daquilo que temos, Senhor Deus, guardado em nós. Que o Senhor veja, Pai, fluir da nossa vida. Ó Deus querido, uma adoração que te exalta, uma adoração que te revela, uma adoração que dignifica, Senhor, a tua grandeza em nossa vida. Queremos, ó Pai, hoje viver para o novo, experimentar coisas novas, entrar, Senhor Deus, em dimensões espirituais diferentes. Que nenhum comportamento nosso, que ele venha, Senhor Deus, impedir aquele projeto que o Senhor quer realizar na nossa vida. Que nenhum comportamento nosso, que nenhuma ideia que temos em nossa vida seja uma barreira, para que nessa noite o Senhor nos eleve a dimensões espirituais diferentes. Pai, eu quero nessa noite usar, Senhor Deus, da autoridade que o Senhor, Pai, dispensa a nós, e liberar palavras, Senhor Deus, de cura, de libertação, palavra de restauração de ministério, palavra, Senhor Deus, de renovação, Senhor, ó Pai, de adoração. Pai, o Senhor pode batizar nessa noite com teu Espírito. O Senhor pode, Pai, soprar, Senhor, um avivamento sobre esta igreja hoje, como nós nunca vivemos, Senhor, e ficarmos, ó Pai, aqui em atmosferas, ó Deus, que são incríveis ao nosso entendimento. Em nome de Jesus, sopra sobre o teu povo, sopra sobre a tua igreja. A tua presença, Pai, nos leva, Senhor. Leva-nos, Senhor Deus, a viver, Senhor, o mais de ti. Sopra teu Espírito sobre nós. Aleluia. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. Sopra, Senhor. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. Sopra esse fogo sobre nós. O fogo queimará continuamente sobre o altar e não se apagará.
essa alegria, esse relacionamento vivo, é o que vai te dar força, é o que vai te dar sabedoria, é o que vai te dar resistência, para você enfrentar esses desafios que estão pela frente. Tem pessoas aqui, irmãos, que vão viver tempos maravilhosos com Deus, mas haverá outros que precisarão se renovar em força, porque lutas virão, desafios virão, e tudo vai apontar para o seu crescimento, vai apontar para o seu amadurecimento. Mas você tem que quebrar esses velhos hábitos. Você tem que olhar, irmãos, para o alto, aonde Cristo está, e a partir daí você, irmão, basear a sua fé, você embasar a sua fé. Amém? Diga comigo: eu fui chamado a viver uma adoração que cumpre os propósitos de Deus. Aleluia. Tem essa adoração aí? Então glorifica o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Não vale a pena eu só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti, se meu coração não queimar por ti. Não vale a pena eu só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Aleluia. As palmas glorificam o nome do Senhor. Nós vamos já ao ato da ceia. Já passamos uns minutos aí. Vamos ao ato da ceia. Os obreiros que virão aqui ao partir do